Palmas! Obrigado, Mike. Obrigado. Pronto, aqui quem manda sou eu. Estamos aqui para servir, agradecer a todos vocês, a presença de vocês aqui. E ao nosso querido Aquiles e toda essa turma que ele conhece demais, que eu passei a conhecer aqui através desse trabalho tão bonito que é o Summit, né? Então, a gente tem muito que agradecer a Deus por essa oportunidade rica, poderosa. As pessoas falam assim, mas o que você está fazendo aí? Cara, eu também não sei, eu sei que eu estou aqui, entendeu? Eu sei que eu estou aqui, mas o que você tem a me dar de profundidade? Às vezes a gente acha que, quando se fala, né, de experiências, grandes experiências, essas coisas, claro que nos move, claro que nos faz, sabe, muito bem. O Anderson, antes dele falar, da sua esposa, né, falar aqui, palestrar, nós conversamos um pouquinho, ele falou assim, como é que está o clima aí, né? Está muito técnico ou está espiritual, né? É uma pergunta que todo mundo faz, principalmente eu, com certeza, eu vou ter que fazer essa pergunta, e é uma coisa que, de repente, passa pela cabeça de muita gente, tipo, e aí, esse trabalho do Summit é o quê? Qual é a ideia do trabalho do Summit, né? Na verdade, a ideia nossa é fazermos aqui e ministrarmos, pregarmos, palestrarmos sobre a vida de pessoas que são igreja. Pode-se abrir isso? Evidentemente, devemos abrir. A gente não sabe quantas pessoas não conhecem ainda a Deus, porque o propósito maior nosso aqui é realmente te fazer uma pessoa, um profissional, não é? Alguém que possa expandir, como foi falado aqui, a mente e te levar a subir essa montanha. Afinal de contas, subir a montanha não é fácil, não é fácil. Não é para qualquer um subir a montanha. Quando você ouve testemunhos como esse, do Juliano, que falou aqui agora, essa experiência dele tão poderosa, do intercâmbio, de poder viajar a tantos países. Eu tive a oportunidade de viajar a alguns países, né? E é, em demasia, rico demais, culturalmente falando, em todos os sentidos. E eu amo viajar. Então, gostei demais dessa palestra dele ali. E quando você ouve essa palestra, você, na verdade, isso te inspira, que você tem, na verdade, portas abertas, portas maiores para você. Ou seja, esse trabalho do Summit é um trabalho extremamente inspirador para o seu futuro, inspirador para você. Amém? Você já tem 60, já é avô, meu caso, né? Será que você ainda tem sonho? Tenho muitos sonhos. Com certeza, os meus sonhos não acabarão. Na verdade, eles se concluirão quando a eternidade me pegar. Amém? Tá bom? Quando eu fizer parte da eternidade, quando a eternidade de Deus vier sobre nós e se encerrar o nosso ciclo aqui na Terra, eu vou parar de sonhar. Enquanto eu estiver andando, enquanto eu estiver, respirando, eu sonharei, realizarei meus sonhos e levarei outras pessoas a sonhar junto comigo. Ok? Então, o Summit para mim é exatamente isso. É o que eu sou. É isso que eu sou e é isso que a gente tenta passar. É aquilo que o senhor Aquiles tenta passar aqui nessa questão do mundo empresarial. Eu tive um sonho, uma época, em 96, quando eu saí da Volkswagen do Brasil, né? Eu já fui gerente de banco também. Já trabalhei em CPD da Volkswagen, já tive muitos cursos, trago isso para a igreja, por isso que eu me empolgo com isso. Por isso que eu deixo, na verdade, aqui para vocês, né, entenderem que vocês podem crescer. Mas um dia Deus me pegou no meio do caminho e falou, não, o que eu não quero mais você aí, eu te quero à frente de uma igreja, pelo fato de que a igreja estava crescendo, portanto, hoje eu sou um administrador de igreja, não é? Administro a igreja, não é só essa igreja, são várias igrejas que nós temos,
Não é, mas você é pastor, cuida de gente. Não, não tem como não ser pastor se você não gosta de gente. Se você gosta de gente, você vai ser pastor e você vai trabalhar e você vai servir outras pessoas. Com certeza é uma das grandes características de um pastor, né? Então, voltando àquilo que o Anderson tinha falado, é espiritual ou é técnico? Eu somatizo isso, é as duas coisas. É técnico, porque você ouviu muita coisa técnica aqui, mas também é muito espiritual. Hoje pela manhã, o meu filho Paulo, que já fez intercâmbio também, né? Que fala inglês, esse camarada fala inglês, ele me fez a gente estava questionando algumas coisas sobre aqui, né? Porque eu sou pregador do evangelho, né, irmãos? Agora, falar sobre algumas coisas é um mundo um tanto quanto diferente para mim. E aí nós estávamos conversando e ele fez uma pergunta para mim que talvez eu possa fazer para você, né? Quando foi que Deus te despertou a expandir? Que exato momento foi esse? E foi uma pergunta tão profunda que eu, me transferi, vamos dizer, para um final de ano, né? Sabe aquelas passagens que a gente faz de oração, quando a gente ora, pedindo a Deus coisas, né? Passando do ano de tal para tal, meia-noite, dobrou o joelho e começou a orar. A minha oração foi aquela que está no Salmo 2, versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Ali eu comecei a enxergar um negócio que é fabuloso, que Deus, Ele não se limita, entende? Que Ele não se limita àquilo que, vamos dizer assim, a gente pensa ou a gente quer, Ele é muito mais do que isso. E aí a gente entra num âmbito, ao meu entender, de milagres. Porque quando você vê o pessoal falando aqui, muita gente vai olhar para a sua condição, né, hoje, essa condição difícil que você está, e você vai dizer assim, eu não tenho condição. Você só precisa de um milagre. É só isso que você precisa, de um milagre. E milagre para Deus é fácil. Eu acredito no milagre de Deus. Porque falta de dinheiro, a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Pronto, ele já se intitulou dono do ouro e da prata. Ou seja, ele tem condições, sim, de nos colocar em certas situações que nos leva a sonhar, mas não somente a sonhar, né? A realizar os nossos sonhos em si. Essa pergunta do meu filho ficou, muito forte no meu coração, porque pede-me e eu te darei as nações por herança. Ou seja, nós não vamos ficar de forma nenhuma limitados, porque o Deus que você serve é um Deus sem limites. Agora, os seus sonhos têm que estar em comum acordo com aquilo que você sonha, aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Amém? E eu pego aqui para falar um pouquinho sobre, eu não tenho apresentação, deu para perceber, né, irmão? Né? Não é que eu não sei fazer, eu prefiro ficar aqui, tá? Tem um cara que se chama Sanu Sherpa, não sei se você já viu, vou ler um negócio para vocês aqui, só para vocês entenderem, que ele cresceu no leste do Nepal, né, uma área rural remota e uma área muito pobre, diz a história, tá certo? Na verdade, ele é um homem que, quando ele estava aos 30 anos de idade, ele era um camarada que tinha a profissão de agricultor, mas ele via, né, os nepaleses, porque não sei se você sabe, mas os nepaleses, eles são uma fonte de inspiração de pessoas que sobem montanha, ou seja, como é que é o nome do quem sobe montanha? Escalador, que mais? Alpinista, né? Então, ele olhando para a situação que ele vivia, ele via que os seus conterrâneos, eles ganhavam dinheiro subindo montanha, levando, né, aventureiros para cima, levando homens para cima. E ele então acordou e ele falou, poxa, eu estou aqui numa situação que eu poderia mudar. Essa foi a ideia. Então ele sai de lá, ele começa a fazer, a história é bonita, porque tem até um filme a respeito dele. Ele começa a cozinhar, usar o seu talento, tá, para cozinhar para aquelas pessoas que subiam a montanha. Até que, um belo dia, ele começou a pensar consigo mesmo, poxa,
Esses caras sobem a montanha, montanhas perigosíssimas, né? Acima de 8.000 quilômetros. Cara, é muita coisa. É uma montanha muito, sabe, íngreme, ou seja, ela chega a um ponto, né, de perigo. Depois de 8.000, a coisa, vamos dizer assim, tende a piorar, ok? Ou seja, os relatos deles diziam que, por muitas vezes, quando eles estavam subindo ou descendo, haviam muitas pessoas que tinham morrido na subida e na escalada. O que aconteceu com ele? Ele começou, então, a tomar coisas emprestadas das pessoas que subiam, né, dos escaladores de montanha. E ele começou a pegar a bota dos escaladores, roupa dos escaladores, e ele começou a prosseguir, tudo emprestado para subir. E esse cara hoje, né, ele inspirou um filme que é muito bacana, e esse filme ele fala exatamente, né, sobre essas vezes que ele subiu a montanha. A montanha que ele subiu são as montanhas mais altas que você pode imaginar. Hoje, veja bem, acima de 8.000 metros, em 7 meses, 14 montanhas esse cara subiu. Presta atenção nisso, porque eu tiro isso como uma lição de vida para nós, uma lição de vida para nós. E tem uma alusão no filme dele, que eu acho muito interessante, é que quando a mãe dele estava passando por uma situação muito difícil, e ele pensou até que ela ia morrer, ele foi visitá-la, e a sua mãe disse para ele o seguinte: filho, continue escalando as montanhas, continue escalando as montanhas. E isso serviu incondicionalmente para ele como algo muito motivacional. Ele pegou aquela palavra, né, da mãe dele, e hoje, 14 montanhas acima de 8.000 metros, num grau de muita periculosidade, né, ele subiu. Isso para mim é muito inspirador, eu não sei para você. Pelo menos a gente está terminando aqui hoje, não é? Falando sobre essa questão do summit, criatividade, porque tem duas coisas aí, né? Criatividade e montanha, criatividade e montanha. Vamos repetir essa palavra junto? Criatividade, montanha. Irmão, quem não tem criatividade não sobe montanha. Entende? Porque vai ter que se virar. Porque vai passar por perigos eminentes, com certeza. E uma das coisas que me fez, na verdade, pensar sobre aquilo que o Paulo havia me dito, meu filho, foi exatamente isso, irmãos, ousadia, sabe? Ousadia de você chamar para você toda a sua responsabilidade. Aquilo que a moça estava falando aqui hoje, que foi muito bem, a Kelly estava falando aqui hoje, que a respeito da sua vida, que ela não teve mimimi na sua vida, ela não teve mimimi na sua história, mas ela se revestiu, né, de uma autoridade, chamou para si a responsabilidade, e hoje é o que é. São pessoas que nos inspiram, né? E aí, querido, qual é a moral disso para mim terminar, né? Que o tempo está passando. Qual é a moral disso para mim terminar? É que todo o alpinista, ele tem um costume muito importante. Não sei se você sabia, mas todo alpinista ele leva uma bandeira consigo. Todo alpinista ele leva uma bandeira consigo, né? E quando eu falo sobre subir o pico, subir ao monte, né? A gente olha para os alpinistas e os alpinistas nos inspiram por quê? Porque eles levam consigo uma bandeira. E a bandeira tem alguns significados importantes. Porque geralmente o alpinista ele leva a bandeira, tá, para representar o seu país. Ele leva a bandeira para representar o seu país. Se é do Brasil, vai levar a bandeira do Brasil. Se é, né, de outro lugar, da Argentina, vai levar a bandeira da Argentina e assim por diante. Mas também tem uma outra conotação, porque existe uma equipe de trabalho, uma equipe que sobe, né? Uma equipe que sobe. Tem muita gente que sobe junto com ele, inclusive a do homem que eu acabei de dizer aqui, do Sanu Sherpa, que era o cara que fazia comida para os alpinistas, e que se tornou quem? O maior alpinista. Dá para entender a moral da história? O maior alpinista que subiu mais montanhas em risco de vida. A bandeira, ela tem esse significado de você também levar o nome da sua equipe. Você leva o nome das pessoas que te ajudaram.
Mas ela também tem uma outra conotação quando você crava uma bandeira em cima de um pico, de uma montanha. Sabe qual é? Você está demarcando, dizendo, eu subi até lá. Se vier um outro alpinista, ele vai dizer, Paulo já esteve aqui. O Aquiles já esteve aqui. Fulano já esteve aqui. Ou seja, a experiência de alguns, sabe, levam outros a serem experientes também. Tudo que você está aprendendo aqui, tudo aquilo que a gente está fazendo aqui hoje, na verdade, nós estamos levando nomes lá para cima, não é? Eu sei de uma coisa, que nessa tua escalada, talvez se você for colocar os nomes na sua bandeira, serão poucos os nomes, mas esses nomes terão que existir. Que são pessoas que fundamentalmente tiveram um grau de importância muito grande na sua escalada, sabe? E que você permitiu que eles fossem os teus ajudadores nos momentos difíceis. O Summit também hoje, talvez você vai levar o nome de muita gente aqui para dizer, olha, fulano teve uma importância muito grande na minha vida, sabe? Então, pelo menos o que eu vejo é que esse simbolismo dessa bandeira em cima do topo da montanha, ele tem muito a ver com as pessoas que fazem parte da nossa vida, e que nós não podemos deixar de lado de forma nenhuma, entende? Amém? Já está virando culto, aleluia. Você vê que para mim eu confundo, cara, o técnico com é difícil. Então, subir a montanha é difícil, mas quem nos ajuda, com certeza, eles devem ser lembrados quando a gente chega lá no pico, entende? São os nossos amigos, são aqueles, sabe, que se empenharam a nos ajudar, amém? Que nos motivaram, que fizeram comida para a gente, amém? Mas eu quero reforçar tudo isso que eu estou te dizendo, amém? Que você não pode esquecer de forma nenhuma de leve 2 bandeiras com você. Uma bandeira com o nome das pessoas que foram significativas para você. E a outra bandeira é essa aqui, ó. Scali, esse cara, esse homem aqui, é o maior escalador, entende? Alpinista que existe. O nome dele é Jesus, entende? Ele foi maior do que aquele astronauta, né? Não sei se foi o Armstrong, não sei qual deles, que colocou a bandeira dos Estados Unidos na Lua. Ele colocou a bandeira dele lá no céu, e hoje a gente pode escalar junto com ele. Deus abençoe, que você possa ter sucesso. Ah, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte.